com uma pergunta. E essa pergunta é uma em comparação a alguém. Pedro, você me ama mais do que estes? Quem eram estes? Eram os 6 apóstolos. Por que Jesus começa com essa comparação? Porque geralmente é o que nós pensamos de nós mesmos. Eu amo mais Jesus do que você, Jacó. Não, eu amo mais Jesus. Mas muitas vezes, as nossas ações não estão de acordo com o que pensamos. Eu posso dizer, eu amo mais Jesus do que vocês. Aí eu vou pegar a base do culto de hoje, tá, irmãos? Porque a base do culto de hoje, ela é uma instrução para você sair daqui entendido da palavra. Então eu cantei em fervente oração. Mas quando, nos últimos dias, a minha oração foi uma oração fervorosa mesmo, de acordo com aquilo que eu penso. Quando? Só isso. Mas muitas vezes as nossas ações não estão de acordo. Mas logo, assim como Pedro, eu digo, eu amo o Senhor mais do que vocês. Eu amo Jesus, eu te amo, Jesus, mais do que eles. Entendeu? Então é aí que Jesus começa a colocar os pensamentos de Pedro em relação a ele próprio, a Jesus, e não em relação de Jesus para ir com ele. E aí Jesus diz, me amas mais do que estes? Então apacenta as minhas ovelhas, ou seja, os meus cordeiros. Ou seja, irmãos, o amor que nós dizemos e falamos que sentimos por Jesus deve ser demonstrado em relação às pessoas. A ordem é apacentar. Você me ama, Pedro? Então apacenta os meus cordeiros. E apacentar aqui, irmãos, segundo a palavra lá grega, é alimentar. Ou retratar o dever de um mestre cristão em promover por todos os meios o bem-estar espiritual dos membros da igreja. Logo, a tarefa de promover o bem-estar por todos os meios espirituais, o bem-estar dos membros da igreja, não é só do pastor, não é só de uma pessoa, é de todos. Porque Jesus disse, se vocês demonstrarem isso amando uns aos outros, então o povo conhecerá, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. Só que o Pedro estava cansado de ouvir perdão. Ele amava Jesus, mas não queria perdoar. E muitas vezes nós estamos assim. Queremos mais poder, mas muitas vezes não sabemos por quê, mas porque precisamos de poder. Eu preciso de mais poder, irmão, para continuar perdoando. Ou para aprender a perdoar aquilo que eu não sei. Ou para aceitar aquilo que eu não consigo aceitar. Eu preciso de mais poder, porque tudo aquilo que eu analiso nos meus pensamentos me levam a pensar negativamente. Mas eu quero mais poder, Senhor, para dentro da Tua palavra, analisar os fatos que acontecem para a igreja e entender que Tu estás na frente de todas as coisas. Então, tem o primeiro amor aqui que Jesus desejava de Pedro. Era a ação de Pedro em relação a Jesus. E ele dizia, eu te amo mais do que esse, Senhor. Então, o que eu espero de você, Pedro? Eu espero que você alimente as minhas ovelhas, cuide delas, promova o bem-estar espiritual delas. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 13.
Já estou terminando, tá, irmãos? Eu falei para a Mara que tinha feito 6 páginas. Aí ela se assustou. Mas aí eu mostrei que as 6 páginas eram pequenininhas, tá? E aí ela ficou mais tranquila. Tá bom? Então, olha só, irmãos. O apóstolo Paulo Guilherme. Ele escreve nessa linguagem, Nova Versão Internacional, mas eu queria outra linguagem. Que a palavra, na outra linguagem, está errado aí, irmão. É 3,16. Isso. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. Em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então, esse é o dever de pastorear a igreja. Esse é o dever de Pedro como crente, como cristão, em relação a Deus. Então, se eu amo a Deus mais do que qualquer um de vocês, então o meu dever é que a palavra de Deus habite ricamente. Olha só. Então, irmãos, estude. É tempo de reconstruir. É tempo de recomeçar. Me lembro de o apóstolo Paulo, já velhinho, preso. Qual era o desejo dele? 3 coisas. Uma era material, era a capa porque ele sentia frio. A outra, rever Timóteo. E ver Marcos, do qual ele não quis que, anteriormente, alguns anos atrás, fosse na missão com ele. E a última, traz os livros. Os pergaminhos que eu deixei lá são muito importantes para mim. Entendeu, irmãos? Então a palavra de Deus habite ricamente em vós, se instrua da palavra, se encha da palavra. Sem a palavra, continuaremos rasos com os nossos pensamentos, só esperando de Deus para nós. E de nós, a nossa ação para com Deus. Nesta manhã, Jesus quer desconstruir esse pensamento e colocar o pensamento certo, porque Ele já fez, Ele já morreu por nós, já nos deu a garantia da salvação. A salvação é certa. E agora? E nós para com Ele? Nós para com Ele, pela Igreja Adventista da Promessa. Faça com que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Ensinai-vos uns aos outros, admoestrai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém, irmãos? Glória a Deus. E para isto aqui, irmãos, é necessário mais poder para continuar. É para isso que eu preciso de mais poder. De saber que eu preciso melhorar a minha relação a Deus, com Deus. E indo para a última página. A segunda vez que Jesus faz a pergunta a Pedro é em relação aos ministérios da igreja. Olha só, irmãos. E é algo que nós temos trabalhado aqui. Com mais ênfase, porque outros pastores trabalharam também. Só que nós estamos trabalhando com mais ênfase. Qual é o seu ministério? Qual é a sua parte no corpo de Cristo? E a segunda vez que Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? E ele, tu sabes que eu te amo, Senhor. É em relação aos ministérios. Que é a segunda palavra aqui, né? Jesus diz assim, pastoreia as minhas ovelhas. Então ele muda a palavra de apacentar para pastorear. E a palavra pastorear aqui é: demonstre isso no trabalho que eu lhe dei. Demonstre isso na liderança que você tem. É preciso cuidar da igreja, é preciso cuidar da instituição. Na instituição é preciso governar, na instituição é preciso reger. É isso que nos dá o entendimento a respeito. Pastoreia as minhas ovelhas. Agora as ovelhas precisam de liderança, precisam de líderes, precisam de governos,
precisam ser encaminhadas. Só que Pedro não entendeu. Pedro só queria saber o que Jesus queria fazer por ele, tinha que fazer por ele. Mas ele ainda tinha entendido que Deus queria algo dele, não só em relação como crente, como alimentar os irmãos, como aconselhar os irmãos. Pedro também precisava entender que ele foi chamado para ser igreja, para liderar a igreja, para reger a igreja, para ser usado como um canal de bênção na igreja, nos seus ministérios. E quantos estão com seus ministérios estagnados? Eu quero pedir a você abrir a sua Bíblia. Vai lá, Guilherme, Efésios capítulo 4. Eu já estou olhando ali no relógio, que eu já estou apreensivo por causa do tempo, irmãos. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos. Quando que ele designou isso? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso dentro da hierarquia da igreja, da governança, daqueles que regem da igreja, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então a igreja, ela tem uma organização. Ela é organizada. Então, na igreja de Vila Carolina, como parte da Igreja Adventista da Promessa nesses 88 anos, o que o Senhor requer de você como crente? Que eu alimente e que eu promova por todos os meios o bem-estar espiritual dos membros. Então, habite ricamente em vós a palavra. Instruí-vos, aconselhai-vos. Na Igreja Adventista da Promessa, que completa 88 anos, o que esse Jesus requer de mim em relação à sua igreja? Desempenhe seu ministério para reger a igreja, para governar a igreja. Não vou ler os outros textos porque tem muito texto aqui, eu preciso ir caminhar para a conclusão. Com o passar dos dias, Pedro e os outros apóstolos entenderam isso e voltaram os seus pensamentos para as suas ações em relação a Jesus. Agora, sim, vamos lá em Atos capítulo 1. Atos no capítulo 1, um pouquinho antes desse Jesus, que parece ter sumido, apareceu de novo para eles, e agora estava um momento de subir, e estava lá no monte, se eu não me engano, no Monte das Oliveiras, e lá no capítulo 1, no verso 12, veja: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Então, os pensamentos desses homens voltaram agora e entenderam aquilo que Jesus queria deles. O que Jesus quer e continua desejando da igreja. Uma igreja que ora. Uma igreja que busca. Uma igreja unânime. E nós precisamos, como Igreja Adventista da Promessa, levantar esta bandeira. Porque a iluminação do Espírito Santo, para que seja professor, para que seja mestre, para que seja um bom diretor de liturgia, para que os ministérios frutifiquem, precisa da oração. E eles entenderam isso. Jesus disse: olha, voltem para Jerusalém, fiquem lá e não saia de lá até quando vocês forem revestidos de poder. E eles entenderam isso. Já sei o que o Senhor quer que a gente busque. Eu já sei o que o Senhor quer de nós. Já sei. Vamos voltar. Dentre os 500 que lá Paulo vai falar em Coríntios, quase 500, 120 estavam lá, os outros foram para algum lugar.
mas 120 voltaram, estava unânime. 10 dias depois, irmãos, eles continuavam com as palavras de Jesus nos seus pensamentos. Agora vai lá no capítulo 2 de Atos. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha de novo, irmãos. Então, eles entenderam que Jesus requer? Que se você quer instruir, você quer aconselhar, você quer reger, você quer governar, não dá sem oração e sem comunhão. Ou seja, estar juntos. E aonde nós estamos juntos? Na igreja, irmãos. Na igreja. Só devemos faltar na igreja quando nós tivermos algo que seja impossível estar na igreja. Mas se você pode estar na igreja, venha para a igreja. Venha orar. Venha estar em comunhão. Porque em comunhão nós começamos a instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Quando nós precisamos de aconselhamento? Todos os momentos, porque nós não somos perfeitos, erramos todos os instantes. Logo o Senhor nos corrige, porque a palavra dele habita ricamente em nós. Glória a Deus. Passaram alguns dias, os discípulos estavam também ainda com a fala de Jesus na sua mente. E as suas ações estavam voltadas para Jesus. Capítulo 4 de Atos. Capítulo 4 nos diz que agora, como eles crentes foram presos, quando eles saíram da prisão, o primeiro lugar que eles foram, igreja, orar com os irmãos. E quando eles contavam o que havia acontecido com eles, por continuar testemunhando do Senhor Jesus, veja no versículo 31. Coloca aí para mim, por favor, irmão Guilherme. 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Põe aí para mim, por favor, Atos 10, 44. Enquanto nós tivermos na nossa mente o que Jesus espera de nós em relação a Ele, irmãos, não faltará na igreja presença do Espírito Santo. Mas faltará na igreja quando nós só buscarmos o que Deus tem para nós em relação à minha pessoa. Ele já tem. Então vamos lá, 10:44. Jesus. 10:44. Ó. Pedro entendeu o que ele devia fazer. Eu amo a missão. O Espírito Santo foi chamá-lo. Lá em Jope, era uma cidade praiana, portuária. Ele estava lá orando na hora do meio-dia. O Espírito Santo revelou. O Espírito Santo revelou, ele foi lá. Eu amo a missão. E ele diz assim, ó, verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. O que o Senhor espera da sua igreja? Aos 88 anos, uma igreja que ama a missão, na direção do Espírito Santo. Uma igreja que ora, uma igreja que põe os seus ministérios em ação. É preciso mais poder para continuar. Por quê? Porque nós amamos Jesus, queremos que Ele continue no meio da igreja, através da oração, através da comunhão, através da missão, irmãos. Verso 16, Atos 16, 13. Confira aí, irmãos. Vou dar uma acelerada aqui, tá? 16, 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde apareceu um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres para que ali haviam concorrido. Ou seja, oração, falar da palavra. Capítulo 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros
da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O Espírito Santo também atuando quando a igreja faz missão, chamada para a missão. Então, é preciso mais poder para continuar. E eu quero finalizar ainda com um vídeo aqui, irmãos. Por favor. Apaga as luzes, por favor. Foi numa conversa, em uma charrete, que tudo começou. Era 1927 e o jovem pastor João Augusto da Silveira foi impactado com a doutrina da promessa do Espírito Santo. Em 24 de janeiro de 1932, além do conhecimento, ele viveu a experiência. Enquanto recapitulava os textos de Atos dos Apóstolos, fez uma sincera oração. E ali mesmo, em sua casa, recebeu o revestimento do Espírito. Nesse momento, algo de sobrenatural me impulsionou a entrar no meu aposento. Ajoelhado perto da minha cama, com as mãos e os olhos erguidos aos céus, pedi a Deus que alegrasse minha alma e não me deixasse ser surpreendido pela morte em circunstâncias espirituais incertas. Ah, como a história se repete, naquele instante, não pedi para ser batizado com o Espírito Santo, mas aquele que prometeu o Consolador aos seus discípulos e o deu lá no cenáculo, e posteriormente a sua igreja respondeu à minha oração, em línguas estranhas e glorificações ao Pai e ao Cordeiro exaltado. O Espírito Santo completou em meu ser a obra excelsa da Trindade. Possuído do gozo que experimentava o meu coração, levantei-me da oração e glorifiquei a Deus pelo que havia recebido. O pastor João sabia que a promessa era para ele, para sua família e para tantos quantos o Senhor quisesse chamar. São 88 anos de promessa. Somos mais de 80 mil promessistas espalhados pelo mundo, que juntos continuam escrevendo essa linda história. Comemore essa data em unidade. Afinal, somos um só povo por meio do Espírito de Deus. Celebre com o foco na missão que recebemos de Jesus e continue a viver e buscar o necessário avivamento do povo de Deus. Parabéns, povo promessista. Você faz parte dessa história, que mais uma vez nos inspira a prosseguir na caminhada da fé, sempre confiados na graça e amor de Jesus. 88 anos de promessa. Vamos portar-nos em pé, irmãos. Poder do Espírito Santo de Deus. Gostaria que nós orássemos agora. Orássemos para que o agora, não daquilo que Jesus tem em relação a nós, mas daquilo que nós precisamos ser em relação a Jesus. A visão de futuro da Igreja Adventista da Promessa é completar daqui a 12 anos o centenário. 100 anos. Se eu estiver vivo, estarei com 59 anos. E o alvo é 100 mil promessistas. Se todos os promessistas colocarem os seus pensamentos em relação a que o Senhor Jesus espera dele, como um crente instruído, aconselhando, promovendo o bem-estar dos fiéis.
Se cada promessista dentro dos seus ministérios governar bem, dirigir bem a igreja, se cada promessista deixar-se ser guiado por Jesus, assim como Jesus guiou o apóstolo Pedro e continua guiando muitos que se dispõem a ele, eu tenho que ter certeza que isto acontecerá até mais do que as nossas expectativas. Vamos orar agora? Toda honra e toda glória nós te damos, Senhor Jesus. Pai amado, nesta manhã, Senhor, é preciso mais poder para continuar, Senhor. Nós necessitamos, Pai amado, deste poder derramado, Senhor, na Tua igreja constantemente, Senhor. Ao longo da história, Senhor meu Deus, a Tua igreja tem atravessado os tempos, Senhor, os lugares, Pai amado. Ela tem chegado, Senhor meu Deus, em todas as partes geográficas do mundo, Senhor meu Deus. E a Igreja Adventista da Promessa, Pai, faz parte desta história, Senhor. E agora, Senhor meu Deus, queremos na direção do Espírito Santo, Senhor bendito. Queremos, Pai amado, agora, Senhor meu Deus, colocar os nossos pensamentos, Senhor, daquilo que Tu queres, Pai amado, da nossa vida em relação a Ti, meu Deus. Por isso, Senhor meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, abençoe esta igreja, especialmente aqui na Vila Carolina, meu Pai. Cada membro, Senhor bendito, na direção do Espírito Santo, na oração, Senhor, na comunhão, Pai amado, instruindo uns aos outros, Senhor meu Deus, vivendo em harmonia, vivendo em comunhão, vivendo, Senhor, e levantando, Pai amado, a bandeira, Senhor meu Deus, da comunhão, de um povo unido, Senhor meu Deus, de um povo, Pai amado, que sabe, Senhor meu Deus, que a sua vida, Pai amado, é para a glorificação do nome de Jesus Cristo. Queremos na igreja de Vila Carolina, Pai amado, um povo, Senhor, que sabe, Pai amado, qual é o seu ministério, Pai amado, que dirige, Senhor, que lidera, Pai amado, que vive, Senhor meu Deus, como um corpo bem ajustado, do qual Cristo Jesus é o cabeça, Senhor meu Deus. Pai amado, que nestes dias, Senhor meu Deus, em que comemoramos o aniversário da Tua igreja, o Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, possa, Senhor, atuar poderosamente, Senhor meu Deus e meu Pai, nesta igreja que vive em comunhão, nesta igreja que desempenha o seu ministério, mas também numa igreja, Senhor, que ama fazer a missão, Pai amado. Nos ajuda a alcançar esses objetivos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém.